Dona Betina, tudo bem? Eu estou aqui para te falar algumas coisas. Primeiro, sobre os seus livros. Lembra dos 3 livros que eu te falei? Que estão aqui separados para te entregar. E agora eu estou indo para Bauru, estou levando eles para lá. E talvez aí a gente vai encontrar uma forma de fazer esses livros chegarem em Ribeirão Preto, né? Para que você possa ter acesso a eles, que possa lê-los e que a gente possa conversar sobre eles, né? Gostaria muito de conversar com você sobre os livros. Primeiro, obviamente, que você lesse. Segunda coisa é sobre os textos que a gente está lendo, né? Esse texto atual da Corujinha, que a gente está fazendo a leitura ao vivo, eu estou gostando muito. Sabe por quê? Porque seu nível de compreensão é excelente. A forma com que você, as entonações, a forma com que você conduz a leitura, né? Eu estou bastante satisfeito. E o jeito de você pronunciar, você está melhorando bastante isso. É muito bom ver você se conduzindo dessa maneira. Claro que a gente percebe o apoio da sua mãe, o apoio do seu avô, o apoio da sua avó nessa questão da leitura, né? E saber que isso é determinante na sua formação de cultura como vida, né? O jeito de enxergar as coisas, o jeito de perceber as coisas, a leitura ajuda demais. E você está fazendo isso de uma maneira muito legal. Então eu fico contente, tenho gostado da condução, apesar, né, que a sua agenda para a gente conseguir marcar os dias de encontros são, a tua agenda é muito difícil, então a dificuldade para a gente achar um horário, uma data é complicado. Uma vez é porque eu estou em aula de balé, e é verdade, hoje por exemplo você está em aula de balé, não vai deixar de fazer uma atividade escolar, né, apesar de estar em casa, que eu acho excelente, para poder fazer a leitura, que também é um negócio legal, mas vai ter que priorizar uma coisa e outra de acordo com o horário. Mas então, vamos deixar o final de semana ou a feriado agora aqui, podemos fazer isso e tal. Agora ela está ocupada porque ela está com as amiguinhas dela no Skype fazendo chá de bebê. E eu fico pensando, e a coitada da corujinha, parada lá no tronco, sem se alimentar, sem voar, sem fazer nada, porque a história parou, a vida dela para, ela fica lá esperando. De zoinho aberto, aguardando. Quando será que vão me tirar daqui? Quando será? Está lá parada, esperando, né? Mas a gente vai encontrar o horário e vai conseguir seguir o texto. Apesar que você lê e fica muito tempo lendo, aí não quer parar e quer terminar a história e tal. Então comecemos pelos livros que eu quero te mostrar, os 3 livros que eu te falei. Tem 2 deles que são bastante parecidos na abordagem, apesar de serem temáticas diferentes. Esse daqui fala de voluntário. Às vezes a gente pergunta assim, o que alguém pode fazer pela gente, o que eu gostaria de receber, de ter, mas a gente precisa começar a exercitar o que é que eu posso fazer pelo outro, o que é que eu posso oferecer ao outro, que não sejam sobras, que não sejam restos, ou coisas que eu não quero mais, né? Desde que sejam úteis, eu não quero mais, eu também posso encontrar alguém que possa receber isso. Mas o mais nobre é a gente tirar aquilo de dentro da gente, que é o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso amor, o nosso respeito ao outro, para nos oferecer a este outro, e de forma gratuita. Só que o que a gente recebe de volta, pode ter certeza, é fantástico. E esse livro traz algumas alternativas. Ele vai explicando, vai ilustrando, né, com desenhos bem legais, o texto é fácil de entender, e lendo, a gente pode até encontrar caminhos para a gente exercitar, né, esse voluntariado. O outro livro é mais cívico, ele trata do hino nacional. Um jeito de entender o hino nacional, não só simplesmente decorar a letra e repetir a letra, é o significado que está atrás desta letra. Até tem palavras que a gente tem dificuldade de entender o seu significado, né? Literalmente falando, às vezes a gente não conhece a palavra. Aqui ele tenta trazer de uma forma talvez um pouco mais poética, para a gente entender o hino nacional como um todo, porque isso faz parte da nossa formação como cidadão. Somos brasileiros, nascemos aqui e esse hino nos representa. Então, se alguma coisa me representa, eu tenho que entender o que é esta coisa que me representa, né, para poder entrar nessa história. Eu vou citar só um trechinho que ele diz.
daquele trecho da música, né, que diz, e a menininha que está lendo, ela diz: eu adoro cantar essa parte bem alto. Terra adorada, Brasil, Brasil. E o livro diz que a explicação também é bem simples. Brasil, ó pátria amada, entre outras 1000 terras, somente tu és nossa terra adorada. Entre outros muitos países, somente tu és nosso país. Terra adorada, Brasil, Brasil. Entendeu o clima, a situação? Eu acho que você, a gente já conversou sobre isso, eu acho que você na sua escola já teve até atividades voltadas para a compreensão do hino, que é muito legal. Agora é mais um olhar que vem complementar essa informação que você já tem. E o terceiro livro é este daqui, chama Mãe África, que eu adorei o livro. Gostei muito dele. O autor chama Celso Sisto. Ele tem um apelido. O apelido dele é Choquito. Como eu sei o apelido? Porque eu sou amigo dele de muito tempo atrás. Teu avô também conhece ele. Ele já esteve em Ribeirão, teve com o teu avô. Eu até que fiz a conexão dos dois. Ele é autor de mais de 80 livros. Ele é um autor muito conhecido no Brasil. Ele é contador de histórias. Ele é um professor. É um cara muito legal. E o trabalho que ele traz aqui é um trabalho muito interessante. Ele reuniu 29 histórias africanas coletadas lá, que serviram de base para que ele trouxesse aqui para o livro. Ou simplesmente uma reprodução que ainda não tinha sido feita na língua portuguesa de algumas coisas, ou informações, ou manifestações culturais africanos. E lembrando que a África, né, claro, você acho que já sabe disso, não é um país, é um continente, com muitas línguas, e línguas locais, às vezes dentro de um único país lá, tem mais de 160 línguas locais, além das línguas chamadas línguas oficiais, que foram as línguas trazidas pelos colonizadores. Por exemplo, lá você tem país que fala inglês como língua oficial, além das línguas locais, ou dos dialetos. Você pegar Zimbábue, por exemplo, que língua fala? Ah, fala inglês. Por que fala inglês? Porque os ingleses foram lá e colonizaram. Hoje eles são independentes, mas mantêm essa língua oficial. Pegar francês, né? Quem que fala francês lá? Você tem a República do Congo, que fala francês, tem Senegal, que fala francês, porque os franceses colonizaram esses países e acabou ficando a língua nesses países, além das línguas locais. Eu vou repetir sempre isso, porque muitos continuam se comunicando nas suas línguas locais. E dentro do país tem diferentes línguas, dialetos. Você tem países, por exemplo, que tem 2 línguas oficiais. Pega Camarões. Ele tem o francês e tem o inglês como língua oficial. Muitos falam quase que só a língua local, não falam nem francês nem inglês. Parece que o francês é um pouco mais usual lá do que o inglês, mas ambas são línguas oficiais. Aí você pega o português. Tem países lá que falam português. Você pega Moçambique, pega Angola, eles falam português, porque os portugueses colonizaram. Então, quando fala assim, vou falar da África como se fosse um país só, não é isso, né? São manifestações múltiplas, porque eles têm influências diferentes, mas tem uma coisa muito forte que os une. Se você pegar as características da cultura, são praticamente similares, né? Eles gostam muito das cores, eles são muito alegres, são muito vivos, né? O olhar para com a vida é muito interessante. E o autor conseguiu reunir 29 dessas histórias. Algumas são mitos interessantíssimos. Você imagina, a gente acredita como a Terra foi, como se iniciou o mundo. A gente tem as nossas crenças, sejam através da teoria de Darwin, sejam através da igreja, né, através da Bíblia. Lá eles não tiveram essas influências. Eles têm outras influências de sua cultura e criaram uma situação para imaginar como que o mundo foi criado. E eles acreditam nesta manifestação deles. Então é muito interessante. O livro, aliás, abre o primeiro capítulo dessa maneira, falando dos mitos da criação do mundo, que é muito interessante. E depois tem outras que são histórias específicas de um determinado povo, de um determinado país. Mas tem muita coisa que nos ligam, nós, né, os brasileiros, a eles.
né, que a gente vê que a nossa origem, muito da nossa origem está lá. Pela comida, pela sonoridade, né, pela música, pelas manifestações culturais, né, pelo ritmo. A gente tem muito de africano na nossa formação. Tenho certeza que você vai adorar esse livro. Tá bom? Eu não contei a história do livro, eu só contei o que contém o livro. Você imagina estar dentro desse livro. Tenho certeza que você vai adorar. Um beijo para você, dona Betina, e a gente segue depois nas nossas lives, ou nos nossos encontros virtuais, para falar dos textos que estão aí contigo. Um beijo, tchau!